Capítulo 1. O espelho de prata e o suspiro do vento. A noite descia sobre o lago não como um manto abrupto de escuridão, mas como um véu de seda índigo sendo gentilmente puxado sobre o mundo. Arthur, sentado na varanda de sua pequena cabana, de madeira, testemunhava essa transição diária como se fosse um ritual sagrado, um espetáculo silencioso, encenado apenas para ele. O sol já havia se recolhido para além das colinas distantes, mas deixara para trás uma despedida magnífica, uma aquarela de tons de violeta, rosa e um laranja queimado que se refletia com perfeição na superfície vítrea do lago. Por alguns momentos preciosos, o céu e a água se tornaram um só, um espelho perfeito que duplicava a beleza efêmera do crepúsculo. Não havia pressa naquele momento. O tempo parecia abrandar seu passo, permitindo que cada matiz se aprofundasse e se transformasse, antes de finalmente ceder ao domínio suave da noite. Arthur segurava uma caneca de cerâmica quente entre as mãos, o calor do chá de camomila recém-preparado subindo em um vapor aromático que se misturava ao ar fresco e limpo da floresta. A sua cabana, pequena e acolhedora, era seu santuário. Construída por seu avô com toras de pinho maciças, ela cheirava a madeira antiga, a lareira fria e a uma sensação de paz acumulada ao longo das gerações. A varanda era seu lugar preferido. De lá, ele tinha uma visão desimpedida do lago, que se estendia à sua frente como uma vasta extensão de tranquilidade líquida. Entre duas árvores robustas na beira da água, uma rede de algodão cru balançava suavemente, movida por uma brisa quase imperceptível, como um convite silencioso ao repouso que ele sabia que aceitaria mais tarde. Por agora, ele se contentava com sua poltrona de vime, que rangia de forma familiar e reconfortante a cada pequeno movimento seu, como um suspiro de contentamento. Ele estava envolto em um cobertor de lã macio, não tanto pelo frio, que ainda era ameno, mas pelo conforto, pela sensação de estar seguro e abrigado. Aos poucos, a orquestra da noite começou a afinar seus instrumentos. Primeiro, o coachar, solitário e profundo de um sapo-boi, em algum lugar na margem oposta, seu chamado ressoando pela água como uma nota de baixo contínuo. Depois, o cricrilar hesitante de um grilo próximo, logo seguido por outro e mais outro, até que um coro rítmico e constante preencheu o ar. Uma melodia hipnótica que parecia ser a própria pulsação da terra adormecida. Arthur fechou os olhos por um momento, apenas para ouvir. Ele conseguia distinguir os diferentes sons. O farfalhar das folhas secas no chão da floresta, movidas por alguma pequena criatura noturna. O zumbido distante de um inseto tardio. E, acima de tudo, o som mais suave e constante de todos. O lapidar da água contra a pequena praia de seixos em frente à cabana. Cada pequena onda chegava à margem com um suspiro líquido, um shhh suave que se desfazia na areia, antes de recuar silenciosamente para o lago, apenas para ser seguida por outra, e outra, em um ritmo eterno e tranquilizador que parecia lavar qualquer inquietação da alma. Quando abriu os olhos novamente, a transformação estava completa. A última cor do crepúsculo havia se desvanecido, e o céu era agora um veludo de um azul tão profundo que parecia preto, salpicado com as primeiras e mais brilhantes estrelas. Vênus brilhava intensamente a oeste, um farol de luz fria e prateada. E então, como uma promessa cumprida, a lua começou sua lenta ascensão por trás das árvores no lado leste do lago. Era uma lua quase cheia, de um branco cremoso e suave. E sua luz era gentil, não ofuscante. Ela derramava um brilho prateado sobre o mundo, transformando a paisagem familiar em um cenário de sonho. As árvores da floresta se tornaram silhuetas, escuras contra um céu iluminado, e a superfície do lago, antes um espelho escuro, agora cintilava como se milhares de pequenos diamantes tivessem sido espalhados sobre ela. Um caminho de luz prateada, trêmulo e mágico, se estendia desde a margem oposta até quase os pés de Arthur. Um convite para que o olhar viajasse por aquela estrada luminosa e se perdesse na beleza da noite. Arthur tomou um gole de seu chá. O líquido quente desceu por sua garganta, espalhando uma sensação de calor e bem-estar por todo o seu corpo.
O sabor suave da camomila e o leve toque de mel que ele adicionara eram reconfortantes, um ritual noturno que sinalizava para seu corpo e sua mente que o dia havia terminado e que era hora de relaxar. Ele observava a fumaça de sua respiração se formando no ar fresco. Uma pequena nuvem branca que se dissipava rapidamente no vasto silêncio da noite. Não havia pensamentos urgentes em sua mente, nem preocupações com o amanhã, nem arrependimentos sobre o ontem. Sua mente estava tão calma e clara quanto a superfície do lago, refletindo a beleza do momento presente sem distorção. Ele sentia uma profunda conexão com aquele lugar, com a água, com as árvores, com o céu. Sentia-se uma pequena parte daquela imensa e pacífica tapeçaria, e essa sensação o preenchia com uma paz profunda e uma gratidão serena. A brisa, que antes era quase imperceptível, tornou-se um pouco mais presente, um sopro lento e constante, que viajava pela superfície do lago, criando pequenas ondulações que faziam o caminho de luz da lua dançar e tremeluzir. Ela passava através das folhas das árvores, produzindo um som suave e farfalhante, como o de um rio distante. O ar carregava o perfume da floresta à noite, o cheiro de pinho, de terra úmida, de folhas em decomposição e o aroma sutil e adocicado de alguma flor noturna que desabrochava em segredo. Era o perfume da vida em seu estado mais puro e tranquilo, o rangido suave da poltrona de vime, o murmúrio da água, o coro dos grilos e o sussurro do vento nas árvores se fundiam em uma única e harmoniosa canção de ninar, uma melodia composta pela própria natureza para acalmar seus filhos. E Arthur, um ouvinte atento e grato, deixava-se embalar por essa música, sentindo um torpor agradável e sonolento começar a se instalar em seus membros. A rede, balançando suavemente à sua frente, parecia chamá-lo com mais insistência, prometendo um abraço ainda mais profundo e um sono sob o olhar atento das estrelas. Ele sabia que logo se renderia, mas por mais alguns momentos, ele se contentou em apenas ser, em absorver a paz infinita daquela noite mágica à beira do lago. Capítulo 2. A jornada até a rede e o abraço da noite. A caneca de cerâmica, agora vazia e apenas com um leve resquício de calor, repousava sobre a pequena mesa de madeira ao lado da poltrona de vime. O aroma final do chá de camomila pairava, no ar como uma despedida suave. Arthur permaneceu imóvel por mais um longo período, seus sentidos completamente imersos na sinfonia tranquila da noite. A decisão de se mover não veio como um pensamento claro e articulado, mas sim como um anseio profundo e silencioso de seu corpo e de sua alma. Era um desejo de se aproximar ainda mais do coração daquela paz, de se entregar de forma mais completa ao abraço da noite. A rede, que balançava ritmicamente entre as duas árvores, já não era apenas um convite. Tornara-se o destino natural daquele momento, a conclusão lógica daquela imersão progressiva na serenidade. Era o anseio por uma conexão mais íntima com o som da água, com o sussurro das folhas, com o brilho das estrelas. Com uma lentidão que parecia honrar a quietude ao seu redor, Arthur começou a se mover. Ele se inclinou para a frente, e a poltrona de vime emitiu um último e longo rangido, como um suspiro de um amigo que se despede. Suas mãos, calejadas pelo trabalho diário, mas gentis em seus movimentos, empurraram os braços da poltrona, e ele se ergueu, seu corpo se desenrolando sem pressa. Ele sentiu o chão de tábuas de pinho da varanda sob seus pés descalços, a madeira fresca e lisa, familiar ao seu toque. O cobertor de lã escorregou suavemente de seus ombros, e ele o ajeitou, dobrando-o sobre o braço para levá-lo consigo em sua pequena jornada. Cada gesto era deliberado, imbuído da mesma paz que o rodeava. Ele ficou parado por um momento na beirada da varanda, um limiar entre o refúgio da cabana e a imensidão da natureza noturna, respirando profundamente o ar puro e perfumado. Seus pés tocaram a grama. A sensação foi um despertar suave para os seus sentidos. A relva estava fria e úmida com o orvalho pesado da noite, e cada passo deixava uma marca escura e efêmera na superfície prateada pela lua. As pequenas folhas roçavam a sola de seus pés com uma delicadeza que lhe fazia cócegas, e o leve aroma de grama recém-pisada subiu ao seu encontro, misturando-se aos perfumes de pinho e de terra úmida.
Eram apenas 10 ou 12 passos da varanda, até as árvores que sustentavam a rede. Mas Arthur os percorreu como se estivesse atravessando um jardim sagrado. O som da água se tornou mais claro, mais próximo. Agora ele podia distinguir não apenas o shh geral das ondas na margem, mas as notas mais complexas. O som líquido e oco da água batendo contra uma pedra maior, o murmúrio suave ao contornar as raízes expostas de uma das árvores. Era uma música ainda mais rica e detalhada vista daquela proximidade. Ele chegou à rede. Ela parou seu balanço suave quando ele tocou o tecido de algodão cru com a mão livre. A textura era macia e resistente, e sob a luz da lua, ele podia ver os padrões complexos da tecelagem, cada fio entrelaçado com cuidado e força. A rede parecia forte e convidativa. Com um movimento fluido, ele jogou o cobertor de lã sobre ela, espalhando-o para que pudesse se cobrir mais tarde. Então, segurando as bordas da rede, ele se sentou no centro, sentindo o tecido ceder e envolvê-lo, como um casulo se formando ao seu redor. Por um instante, houve um balanço mais pronunciado, um arco mais amplo que o elevou suavemente sobre a grama, antes que o movimento começasse a se estabilizar, a encontrar seu ritmo natural. Ele se ajeitou, esticando as pernas e deitando-se. Completamente, as costas e a cabeça apoiadas confortavelmente pelo tecido que se moldava perfeitamente ao seu corpo. O mundo mudou de perspectiva. Deitado ali, suspenso entre a terra e o céu, a visão de Arthur era completamente diferente. Olhando para cima, ele não via mais o céu como um panorama amplo, mas sim como uma janela celestial emoldurada pelas folhas escuras das árvores. Os galhos mais altos criavam uma renda preta contra o brilho das estrelas, e o vento, ao mover as folhas, fazia com que essa moldura dançasse, revelando e ocultando diferentes partes do firmamento. Era como se estivesse olhando através de um caleidoscópio natural. A lua, agora mais alta, não era visível diretamente de sua posição, mas sua luz se infiltrava através da copa das árvores, criando padrões móveis de luz e sombra no chão abaixo dele e em seu próprio cobertor. Eram manchas de prata que tremiam e se deslocavam com uma beleza hipnótica. O sentimento era de estar em um ninho, seguro e protegido, mas ainda assim em contato direto com a vastidão do universo. O balanço suave da rede tornou-se o ritmo dominante de sua existência. Era um movimento pendular, incrivelmente lento e regular. Para frente e para trás, para frente e para trás. Cada balanço era como uma respiração profunda e calma do próprio mundo, embalando-o suavemente. Ele sentiu todo o seu corpo se entregar a esse ritmo, seus músculos relaxando completamente, sua mente se esvaziando ainda mais. Era um movimento que parecia ter o poder de apagar o tempo, de dissolver os pensamentos, deixando apenas a pura sensação de flutuar em um mar de tranquilidade. O som da água lapidando a margem estava agora ao seu lado, um murmúrio íntimo e constante em seu ouvido. O coro dos grilos parecia envolvê-lo por todos os lados, e o sussurro do vento nas folhas estava logo acima de sua cabeça, como se a natureza estivesse lhe contando segredos antigos e pacíficos em uma língua que sua alma compreendia perfeitamente. Ele puxou o cobertor de lã até o queixo, o tecido macio e quente, um contraste agradável com o frescor do ar noturno. Aninhado em seu casulo suspenso, ele se sentia em completa harmonia com o mundo. Olhava para os fragmentos de céu estrelado que podia ver através das folhas e sentia uma paz que era ao mesmo tempo humilde e majestosa. A vida era feita daqueles momentos, ele pensou sem realmente pensar. Daqueles instantes de pura beleza e serenidade, onde nada mais importava senão estar presente, respirar e sentir. As pálpebras de Arthur começaram a pesar. O balanço rítmico da rede, o murmúrio constante da água, o calor do cobertor, a beleza silenciosa da noite. Tudo conspirava para levá-lo suavemente para o limiar do sono. Seus olhos se fecharam por um segundo, depois dois. A imagem das estrelas cintilando através das folhas ficou impressa em sua mente. Ele já não era Arthur, o homem, mas apenas uma consciência flutuando em paz, sendo embalada pelo vasto e gentil coração da noite. O sono profundo, o sono restaurador que a alma anseia, estava ali,
muito perto, esperando para recebê-lo em seus braços silenciosos. Capítulo 3. O limiar do sonho e a melodia do silêncio. Com os olhos suavemente fechados, o mundo exterior de Arthur foi substituído por um universo interior de sensações e ecos. A imagem das estrelas cintilando através da filigrana escura das folhas de carvalho permaneceu impressa em sua retina, como um pós-imagem luminoso e sereno. Era a última visão consciente do mundo antes de ele se entregar à escuridão reconfortante que o convidava. Mas essa escuridão não era vazia, era preenchida pela riqueza das outras percepções, agora amplificadas pela ausência da visão. O balanço rítmico e constante da rede era a sensação dominante, o eixo em torno do qual sua consciência agora girava. Para frente e para trás, para frente e para trás, em um arco suave e infindável. Era o movimento de um pêndulo marcando um tempo que não era feito de segundos e minutos, mas de ondas de tranquilidade. Cada balanço o levava um pouco mais para longe da margem da vigília e um pouco mais para perto do oceano profundo do sono. Era um embalo primordial, o mesmo que acalma uma criança em seu berço, o mesmo que o mar oferece aos barcos ancorados em uma baía protegida. E Arthur, em sua rede, era ambos, a criança e o barco, entregando-se com confiança total à força gentil que o embalava. Os sons da noite, antes distintos e identificáveis, começaram a perder suas fronteiras, a se fundir em uma única e complexa tapeçaria sonora. O coro rítmico dos grilos, o lapidar constante da água contra os seixos da margem, o sussurro suave do vento nas folhas acima de sua cabeça, tudo se entrelaçava. Já não eram sons separados, mas notas diferentes de uma mesma e grandiosa melodia, a canção de ninar da noite. Era uma música sem compositor, executada pela própria natureza em sua forma mais pura e serena. E essa melodia era incrivelmente calmante, pois sua constância era uma promessa de que tudo estava bem, de que o mundo seguia seu curso ordenado e pacífico. Não havia sobressaltos, não havia dissonâncias, apenas a harmonia perfeita da vida, noturna em seu estado mais tranquilo. A mente de Arthur, já quase livre de pensamentos, deixou de tentar identificar os sons e simplesmente flutuou sobre eles, como uma folha seca flutua sobre a superfície de um riacho sereno, sendo levada pela correnteza sem resistência, sem direção própria. O calor de seu próprio corpo, retido pelo cobertor de lã macio, criava um microclima de conforto e segurança. Era um calor suave e constante, que parecia irradiar de dentro para fora, relaxando cada músculo, cada tendão, cada articulação. Ele sentia seus membros se tornarem pesados, com um peso agradável e reconfortante, como se estivessem se afundando em um colchão de nuvens. Ao mesmo tempo, sentia uma leveza, a sensação de flutuar, sustentado pelo balanço suave da rede. Pesado e leve, ancorado e flutuante, Arthur existia nesse paradoxo delicioso, o estado liminar onde o corpo se prepara para o sono, soltando suas amarras com o mundo físico. A brisa fresca que ainda encontrava seu caminho até seu rosto era a única lembrança do mundo exterior. Uma carícia suave que o impedia de se perder completamente no calor, mantendo-o em um estado de equilíbrio perfeito, ideal para o sono mais profundo e restaurador. Os últimos resquícios de pensamento consciente começaram a se transformar. Já não eram reflexões ou memórias, mas sim imagens fragmentadas e oníricas que flutuavam por sua mente sem lógica ou conexão. Eram como as nuvens que ele observara mais cedo, movendo-se lentamente e mudando de forma. A imagem do caminho, de luz prateada sobre o lago, se fundiu com a sensação do balanço da rede, e por um instante, ele sentiu como se estivesse realmente flutuando sobre aquela água luminosa. O perfume do chá de camomila retornou à sua memória olfativa, misturando-se com o cheiro de pinho e terra úmida. O som do rangido suave da poltrona de vinho ecoou em sua mente, não como um som, mas como uma sensação de conforto e familiaridade. Eram fragmentos de sua experiência daquela noite, desconstruídos e reconfigurados em um mosaico de paz. Não havia narrativa, não havia história, apenas uma sucessão de sensações serenas que o guiavam cada vez mais para dentro de si mesmo, para o centro silencioso de seu ser. Seu corpo encontrou uma imobilidade quase completa, exceto pelo movimento passivo imposto pela rede.
Sua respiração, já lenta, tornou-se ainda mais profunda e regular. O ritmo inconfundível do sono que se aproxima. Inspirações longas e suaves, seguidas por expirações igualmente longas, cada uma delas um ato de entrega, de soltar. Era como se, a cada expiração, ele liberasse um pouco mais de sua consciência desperta, permitindo que ela se dissolvesse na paz da noite. Ele já não era o observador, tornara-se parte da cena, parte da tranquilidade. Era a árvore, era o lago, era a estrela. Os limites de seu ser físico se tornaram porosos, indistintos. A sensação de seu corpo na rede deu lugar a uma sensação de ser a própria rede, balançando em harmonia com o vento. A percepção do som da água deu lugar à sensação de ser a própria água, fluindo suavemente contra a margem. Era uma fusão pacífica, uma perda de ego que não era assustadora, mas sim libertadora. E então, o último limiar foi cruzado. A consciência, que flutuara tão graciosamente na fronteira entre a vigília e o sonho, mergulhou de vez nas águas profundas e silenciosas do sono. O último pensamento fragmentado se dissipou como fumaça. A última sensação consciente se desvaneceu. O que restou foi o silêncio. Um silêncio interior absoluto, que espelhava o silêncio exterior do campo adormecido. Arthur dormia. Não, um sono leve e agitado, mas um sono profundo, sem sonhos. O tipo de sono que verdadeiramente restaura o corpo e lava a alma. Sua expressão, visível sob a luz difusa da lua que se infiltrava pelas folhas, era de uma paz completa, a de uma criança segura em seu berço. A rede continuava seu balanço suave e rítmico, agora embalando um corpo que havia se entregado completamente à sua guarda. E a noite, com toda a sua beleza estrelada e sua sinfonia silenciosa, mantinha sua vigília, protegendo o sono do homem que soubera ouvi-la, que soubera recebê-la, e que agora repousava em seu coração vasto e tranquilo. O lago, a floresta e o céu eram as testemunhas silenciosas de seu descanso abençoado. Capítulo 4. O coração da noite e a respiração do mundo Arthur dormia. O sono que o envolvia era de uma profundidade abissal, um mergulho em um oceano de quietude onde os sonhos não ousavam perturbar a paz. Seu rosto, suavemente iluminado, pela luz da lua que se filtrava através do dossel de folhas, exibia uma expressão de serenidade absoluta, como a de uma estátua de mármore esculpida por um mestre que compreendia os segredos da paz interior. Os pequenos vincos de preocupação ou cansaço que a vida diária por vezes gravava em sua testa haviam se desvanecido completamente, deixando sua pele lisa e relaxada. Seus lábios estavam entreabertos e de tempos em tempos, uma expiração longa e suave, quase inaudível, atestava o ritmo lento e profundo de sua respiração. Ele estava completamente entregue, seu corpo pesado e relaxado, afundado no abraço, seguro da rede de algodão. O cobertor de lã subia e descia em um movimento quase imperceptível, acompanhando o fluxo e refluxo de seu peito, a maré mansa de sua vida em seu estado mais tranquilo. A rede, agora movida apenas pela mais gentil das brisas noturnas, continuava seu balanço pendular, um movimento perpétuo e hipnótico, para frente e para trás, para frente e para trás. Era um berço suspenso, embalando não uma criança, mas um homem que, naquele sono profundo, havia reencontrado a inocência e a confiança de sua infância. Cada balanço era uma carícia, um sussurro silencioso que dizia: durma, descanse, tudo está em seu devido lugar. A madeira das árvores que a sustentavam rangia ocasionalmente, não um som agudo, mas um gemido baixo e amadeirado, como o de um navio antigo navegando em águas calmas, um som que se integrava perfeitamente à sinfonia da noite, adicionando uma nota de solidez e de tempo ancestral, à melodia da tranquilidade. A rede era o coração rítmico daquela cena pacífica, o ponto de quietude em movimento que ancorava a paisagem inteira em um estado de graça. Acima dele, o espetáculo cósmico prosseguia em sua majestosa e silenciosa procissão. A lua, agora, iniciando sua descida para o oeste, parecia uma lanterna de papel de arroz, sua luz mais suave e difusa do que antes.
Ela projetava sombras longas e fantasmagóricas das árvores sobre o chão da floresta e sobre a superfície do lago. As constelações haviam girado consideravelmente, e a Via Láctea, aquele rio de estrelas pálidas, estendia-se diagonalmente através do céu como um rastro de poeira de diamante. Por um instante, uma única estrela cadente traçou um arco, de luz efêmero e silencioso, um risco de prata que durou apenas um piscar de olhos antes de ser engolido pela escuridão, uma pequena e secreta bênção testemunhada apenas pela noite. As estrelas que restavam pareciam brilhar com uma intensidade fria e pura, como se a quietude da terra permitisse que sua luz viajasse através das vastidões do espaço com mais clareza e propósito. Elas eram as guardiãs silenciosas do sono de Arthur, sentinelas de um tempo imemorial velando pelo repouso de uma de suas criaturas. O lago à sua frente era um espelho de obsidiana polida, refletindo com uma perfeição quase sobrenatural o céu estrelado. Era como se houvesse dois universos, um acima e outro abaixo, e Arthur repousasse exatamente na fronteira entre eles. A superfície da água era quase imóvel, exceto por ondulações quase imperceptíveis, como a respiração de um gigante adormecido, que eram geradas pela brisa suave. O caminho de luz prateada da lua já não era uma estrada reta, mas uma mancha difusa de brilho que se movia e tremeluzia suavemente. Nas profundezas escuras do lago, a vida aquática também repousava. Os peixes pairavam imóveis em suas tocas entre as rochas, e as plantas aquáticas balançavam lentamente com as correntes subaquáticas. Era um mundo de silêncio e mistério, um reflexo da própria profundidade do sono de Arthur. O som da água, na margem, era agora um murmúrio ainda mais suave, um shh, constante e meditativo. O som do próprio tempo passando de forma líquida e serena. A floresta que circundava o lago também participava daquela vigília silenciosa. As árvores altas e antigas pareciam guardiões sábios, suas folhas sussurrando segredos ancestrais umas para as outras ao toque do vento. A vida noturna se movia com uma furtividade reverente. Um cervo e sua cria desceram até a margem distante, suas formas escuras mal distinguíveis contra a linha da floresta. Eles beberam da água do lago, seus movimentos cautelosos e silenciosos, antes de se retirarem de volta para a proteção das árvores. Uma grande mariposa, com asas que pareciam feitas de veludo empoeirado, esvoaçou em círculos silenciosos ao redor de uma flor noturna. Sua dança, um balé efêmero sob a luz da tinvejada lua. Em um galho alto de um pinheiro, uma coruja virou sua cabeça em um arco quase completo, seus grandes olhos observando o mundo adormecido sem emitir som. Toda a natureza parecia estar em um estado de paz compartilhada, como se a tranquilidade do homem na rede tivesse se espalhado e contagiado tudo ao seu redor. As horas passavam, medidas apenas pelo lento girar dos céus. A noite atingiu seu ápice, de escuridão e quietude. O momento exato entre o crepúsculo e a aurora. O coração do silêncio. Era um tempo de profunda restauração, quando o mundo parecia se recarregar, quando as energias da terra e do céu se encontravam em um equilíbrio perfeito, e Arthur, em seu sono profundo, era um participante integral desse processo. Seu corpo, livre das tensões do dia, reparava-se. Sua mente, livre da torrente de pensamentos, limpava-se. E sua alma, livre das preocupações do ego, conectava-se com sua fonte primordial. Ele não era mais apenas um homem dormindo em uma rede. Era uma manifestação da própria paz, uma personificação do repouso sagrado que a natureza oferecia tão generosamente. O balanço suave da rede continuava, a água continuava seu murmúrio, as estrelas continuavam sua vigília silenciosa. E no centro de tudo, um homem dormia, sonhando talvez com a beleza do silêncio, ou talvez não sonhando com nada, simplesmente sendo em perfeita e abençoada harmonia com a noite. Capítulo 5. A descida da lua e o primeiro suspiro da aurora. O sono de Arthur era um território sem mapas, uma vastidão de paz onde o tempo não tinha domínio. Ele estava imerso em uma quietude tão completa que o mundo exterior, com seus ciclos de luz e sombra,
Era apenas uma pintura distante, uma tapeçaria sendo tecida sem que ele precisasse testemunhar o movimento da agulha. Seu corpo, em perfeita entrega à gravidade e ao abraço da rede, era um testemunho da confiança primordial, a mesma confiança que permite que a semente repouse na escuridão da terra antes de germinar. A noite, tendo atingido o seu clímax de silêncio e escuridão, agora iniciava com uma lentidão cósmica a sua longa e graciosa retirada. A primeira a se despedir era a lua, a rainha prateada da noite, que agora se aproximava do horizonte ocidental, por trás das colinas cobertas de floresta. Sua descida não era uma queda, mas uma reverência, um curvar-se majestoso, à medida que se aproximava da linha das árvores. Sua luz parecia mudar de qualidade, perdendo o brilho prateado e frio do zênite e adquirindo uma tonalidade mais quente, um brilho de um ouro pálido, quase como o de uma antiga moeda de âmbar. Ela parecia maior, mais próxima, como se estivesse se inclinando para dar um último e afetuoso olhar ao mundo adormecido. A luz que derramava já não era uma cascata brilhante, mas um brilho suave e horizontal que se esticava através do lago, fazendo com que a superfície da água parecesse um metal líquido enorme. As sombras que projetava tornaram-se imensas, alongando-se fantasticamente pelo campo e pela floresta, como se os espíritos da noite estivessem se espreguiçando antes de se recolherem. Arthur, em seu repouso profundo, não via essa transformação, mas talvez sua alma a sentisse, pois seu rosto, mesmo no sono, parecia banhado por um contentamento ainda mais profundo. Então, com uma dignidade silenciosa, a borda inferior da lua tocou o topo das árvores mais altas na colina distante. Por alguns instantes ela pareceu repousar ali, equilibrando-se na silhueta escura da floresta, sua forma perfeitamente redonda cortada pela linha irregular dos pinheiros. Depois, começou a afundar, lenta e inexoravelmente, como um grande navio, luminoso mergulhando em um oceano de árvores. A luz que chegava ao lago foi diminuindo gradualmente, e a cena foi sendo engolida por uma escuridão crescente. Um galho, depois outro, ocultou mais um pedaço do seu brilho, até que apenas um último arco de luz dourada permaneceu visível, uma sobrancelha de fogo pálido no horizonte. E então, ele também se foi, e com a partida da lua, um novo tipo de noite se instalou. Por um breve período, a escuridão pareceu absoluta, mas os olhos, se estivessem abertos para testemunhar, logo se ajustariam para perceber que não era uma escuridão vazia, mas uma escuridão preenchida por uma luz diferente, mais antiga e mais sutil, a pura luz das estrelas. Sem o brilho dominante da lua para ofuscá-las, as estrelas pareciam se multiplicar e se intensificar. O céu tornou-se um espetáculo de uma magnificência indescritível. A faixa da Via Láctea, antes um véu pálido, agora se revelava em toda a sua complexidade. Um rio turbulento de sóis e nebulosas. Um caminho cintilante que atravessava o firmamento. Cada estrela individual parecia mais nítida, mais definida. Um ponto de diamante puro brilhando com uma luz fria e constante. Eram tantas que parecia não haver espaço vazio entre elas, apenas diferentes graus de luminosidade. O lago, agora, privado da luz da lua, tornou-se um espelho ainda mais perfeito para esse cosmos, e a rede de Arthur parecia flutuar não sobre a água, mas sobre um abismo de estrelas. Nesse auge da noite estelar, o silêncio também atingiu sua profundidade máxima. O coro dos grilos havia diminuído, tornando-se mais esporádico, como se a energia da noite estivesse se concentrando em um estado de pura contemplação. O vento parecia ter prendido a respiração, e as folhas das árvores permaneciam quase imóveis. O único som era o eterno e suave murmúrio da água na margem. Agora um som ainda mais íntimo e solitário na vasta quietude. Era o silêncio que precede a criação, o vácuo fértil de onde todas as coisas nascem. Era um momento de potência pura, de calma absoluta.
A própria Terra parecia estar em um estado de meditação profunda, reunindo suas forças para o novo. Dia que, embora ainda distante, já estava inscrito em seu destino cíclico. E Arthur, em seu sono, era o coração humano daquele silêncio, sua respiração o único ritmo biológico em uma paisagem de tranquilidade mineral e vegetal. Foi então, no extremo oposto do céu, no horizonte oriental, que a mais sutil das mudanças começou a ocorrer. Não era algo que pudesse ser chamado de luz. Era antes uma ausência de escuridão absoluta. Se a noite fosse um tecido de veludo negro naquele ponto distante, era como se um único fio tivesse sido tecido com uma tonalidade infinitesimalmente mais clara. Um cinza tão profundo que era quase indistinguível do preto. Não havia brilho, não havia cor. Era uma promessa tão longínqua, tão etérea, que era mais uma sensação do que uma visão. Um conhecimento intuitivo de que o eixo do mundo havia girado para além de seu ponto médio e estava agora, com uma lentidão inimaginável, começando a se inclinar em direção ao sol. As estrelas naquela região do céu pareciam brilhar com uma clareza um pouco febril, como se soubessem que seu tempo de reinar estava, em um futuro muito distante, contado. Essa primeira respiração da aurora não perturbou a paz da noite. Pelo contrário, acrescentou-lhe uma nova camada de beleza e de significado. Era a prova da fidelidade dos ciclos, da certeza de que após toda a escuridão vem a luz, após todo repouso vem o despertar. A noite não era um fim, mas uma passagem necessária, um tempo de cura e renovação. Arthur, em sua rede, continuava a dormir profundamente, seu corpo e sua alma absorvendo os últimos e mais preciosos momentos daquela escuridão restauradora. Ele era um filho da noite e do dia, e seu ser inconsciente compreendia e aceitava a beleza de ambas as fases. O balanço suave da rede persistia, a água sussurrava seus segredos para a margem, e o céu, agora um espetáculo de estrelas brilhantes, de um lado e da mais profunda escuridão prenunciando a luz do outro, mantinha sua vigília silenciosa sobre o homem adormecido, que repousava em paz, no coração do tempo, entre o ontem e o amanhã. Capítulo 6. O coro silencioso das estrelas e a primeira nota da manhã. Arthur, em seu sono profundo e sem sonhos, era um com a noite. Sua respiração, lenta e regular, era o único ritmo que se contrapunha à vasta imobilidade do universo ao seu redor. Ele era uma ilha de vida serena, em um oceano de tranquilidade cósmica, alheio à lenta e majestosa coreografia que se desenrolava no palco dos céus. Com a lua já recolhida em seus aposentos para além do horizonte, o céu noturno se entregava ao seu mais puro e deslumbrante espetáculo. A escuridão era de uma profundidade cristalina, e as estrelas, livres de qualquer competição luminosa, brilhavam com uma intensidade feroz e antiga. A Via Láctea, aquele véu de poeira cósmica, era um rio de luz pálida e fantasmagórica, tão nítido que parecia ao alcance das mãos. E cada estrela individual, cada ponto de luz, parecia pulsar com uma vida própria, enviando sua mensagem silenciosa, através de anos-luz de vácuo, para terminar sua jornada naquele campo tranquilo, sobre a forma adormecida do homem na rede. Lago, um espelho perfeito, duplicava essa imensidão, criando a vertigem de um universo infinito acima e abaixo. O balanço suave da rede era o único movimento em uma paisagem de quietude absoluta. A brisa da noite havia se aquietado quase que completamente, e as folhas das árvores pendiam imóveis, como se estivessem prendendo a respiração em reverência à beleza do céu. A sinfonia dos grilos havia cessado, e o silêncio que se instalou era de uma qualidade diferente, mais profundo e mais expectante do que antes. Era o silêncio do coração da noite, o ponto de repouso absoluto antes que o pêndulo do tempo começasse seu lento balanço em direção ao dia. E Arthur dormia, seu espírito sendo banhado por essa luz estelar pura, sua alma sendo lavada por esse silêncio sagrado. No horizonte oriental, a mudança sutil que se anunciara antes começava a se tornar muito lentamente mais definida. A escuridão naquela direção já não era o preto azulado do resto do céu, mas um profundo tom de índigo que gradualmente se clareava para um cinza chumbo na linha do horizonte. Não era uma luz,
mas uma ausência de escuridão total. Era como se um artista divino estivesse preparando sua tela, lavando o fundo escuro com uma camada translúcida de cinza antes de aplicar as cores da aurora. Esse clareamento era tão gradual, tão difuso, que era quase impossível perceber o momento exato em que acontecia. Era uma transformação que se sentia mais do que se via. Uma mudança na própria qualidade da atmosfera. O ar parecia ficar mais frio, mais denso, carregado com o orvalho pesado da madrugada. Com o lento clarear do céu no leste, as estrelas naquela região começaram seu ato de desaparecimento. Foi um espetáculo de uma beleza melancólica e silenciosa. As estrelas menores foram as primeiras a se render, suas luzes frágeis sendo engolidas pela crescente luminosidade do fundo. Elas não se apagavam, simplesmente se dissolviam, como flocos de neve caindo em água morna. Depois, as estrelas mais brilhantes, as rainhas da noite, começaram a empalidecer. Planetas como Júpiter ou estrelas como Sírius, que haviam dominado o firmamento, perderam seu brilho intenso, tornando-se pontos de luz mais modestos, antes de finalmente se fundirem com o céu que clareava. A faixa da Via Láctea, antes tão proeminente, tornou-se um fantasma de si mesma, um véu esbranquiçado que se desvanecia a cada momento. Em contraste, as estrelas a oeste, sobre o horizonte ainda escuro, pareciam brilhar com uma intensidade ainda maior, como se estivessem dando seu último e mais brilhante adeus. À medida que o céu no leste se tornava mais pálido, a linha das colinas distantes, antes invisível na escuridão, começou a se delinear como uma silhueta recortada em papel preto. Cada pico, cada vale, cada contorno das árvores no topo da colina tornou-se visível em um contraste nítido contra o fundo cinzento. Era um mundo que emergia em duas dimensões, desprovido de cor e profundidade, uma paisagem de formas puras e escuras. O lago, refletindo essa mudança, também começou a se transformar. A parte de sua superfície voltada para o leste já não era um espelho de estrelas, mas uma placa de estanho polido, de um cinza metálico e frio, enquanto a parte voltada para o oeste ainda retinha a escuridão e os reflexos do céu noturno. A cena toda era de uma beleza austera e primordial. O esqueleto do mundo sendo revelado antes que a carne da cor e da luz do dia o cobrisse. E foi nesse silêncio absoluto, nessa quietude expectante, que o primeiro som do novo dia foi ouvido. Não veio do chão, nem da água, mas do alto de um pinheiro antigo na borda da floresta. Foi o chamado de um pássaro solitário. Não um canto elaborado, mas uma única nota, clara e flautada, pura como cristal. A nota subiu no ar frio da madrugada. Tremeu por um instante e depois se desvaneceu, deixando o silêncio ainda mais profundo em seu rastro. Era um som de uma pureza e de uma solidão comoventes. Era o arauto da manhã, o primeiro músico da orquestra do dia, testando a acústica do mundo adormecido. Depois de um longo intervalo, a nota soou novamente, desta vez respondida por outra, de um pássaro mais distante. E assim, muito lentamente, a teia de sons da manhã começou a ser tecida. Partur em sua rede não se moveu. O clarear do céu, o desaparecer das estrelas, o primeiro canto do pássaro, nada disso penetrou a fortaleza de seu sono profundo. Ele estava em um lugar de restauração completa, e seu corpo e sua alma sabiam instintivamente que precisavam aproveitar cada último instante daquela escuridão curativa. A luz pálida e cinzenta do pré-amanhecer começou a tocar seu rosto, mas era uma luz sem calor, uma luz fantasmagórica que não tinha o poder de despertá-lo. O balanço suave da rede continuava, agora um movimento quase imperceptível, apenas o suficiente para manter a sensação de flutuar. Ele era a imagem da paz imperturbável, o centro de um mundo em lenta e majestosa transformação. A noite estava terminando sua jornada, mas para Arthur, em seu refúgio de sono, ela ainda reinava, oferecendo-lhe seus últimos e mais preciosos presentes de silêncio e repouso. Capítulo 7. A tinta da aurora e o despertar da melodia. Sono de Arthur era um lago profundo e escuro, e ele repousava em suas profundezas abissais, longe da superfície, onde
onde as primeiras e mais sutis ondulações de um novo dia começavam a se formar. Ele era a personificação da paz da noite, um receptáculo da sua quietude e do seu poder restaurador. E o mundo que despertava ao seu redor o fazia com uma delicadeza reverente, como se temesse perturbar seu descanso sagrado. O céu a leste, que antes era de um cinza-chumbo austero, começava a se transformar com a lentidão de uma flor desabrochando. Não foi uma mudança súbita, mas uma infusão de cor tão gradual que era quase imperceptível no início. Uma única, pincelada de um rosa pálido e etéreo, surgiu na linha do horizonte, como se um artista celestial tivesse tocado a tela escura com a ponta de seu pincel mais suave. Essa cor, inicialmente tímida, começou a se espalhar para cima e para os lados, diluindo-se em um tom de lavanda e depois em um pêssego quase translúcido, misturando-se suavemente com o índigo que ainda dominava o resto do céu. As últimas e mais brilhantes estrelas, as heroínas da noite que haviam resistido ao primeiro clarear do céu, agora começavam a sua retirada final, uma a uma. Elas se renderam à crescente luminosidade, não piscando e se apagando, mas simplesmente se desvanecendo, como uma lembrança que se torna cada vez mais fraca, até se dissolver completamente na mente. Vênus, a estrela da manhã, foi a última a partir, seu brilho prateado mantendo-se firme por mais tempo, um último ponto de luz desafiando o dia, antes de finalmente ser reabsorvida pela paleta suave e crescente da aurora. O céu já não era um pano de fundo para as estrelas, mas uma entidade luminosa por si só, uma cúpula de cores pastéis que prometia o calor e a vida de um novo sol, embora este ainda estivesse oculto para além do horizonte. Essa nova luz, suave e sem fonte aparente, começou a revelar o mundo com mais detalhes e profundidade. As árvores, antes silhuetas escuras, agora ganhavam textura. Era possível distinguir a casca rugosa dos pinheiros, o emaranhado de galhos mais finos, e até mesmo a forma individual das folhas mais próximas. A cor retornava ao mundo, mas eram cores matizadas, suaves, como as de uma pintura antiga. O verde profundo da floresta, o marrom avermelhado da terra na margem do lago, o cinza salpicado de líquen das rochas. Tudo emergia da escuridão monocromática, banhado por uma luz que parecia emanar de dentro das próprias coisas. O orvalho pesado que cobria cada superfície agora brilhava com uma nova vida. Cada gota, uma pequena esfera que capturava as cores suaves do céu, transformando a relva em um tapete de opalas iridescentes. O mundo parecia recém-criado, lavado e purificado pela escuridão da noite, e agora sendo abençoado pela primeira luz. O lago, o grande espelho, refletia fielmente a transformação do céu. Sua superfície já não era de estanho frio, mas de madrepérola, cintilando com os tons de rosa, lavanda e laranja pálido do nascente. A água estava incrivelmente calma, e os reflexos eram quase perfeitos, criando um mundo duplicado de uma beleza onírica. Uma névoa baixa e delicada começou a se formar sobre a água, especialmente nas enseadas mais abrigadas, como se o lago estivesse exalando um suspiro de contentamento ao sentir a primeira promessa de calor. Essa névoa se movia lentamente, em véus fantasmagóricos que dançavam sobre a superfície, adicionando uma camada de mistério e magia à cena já encantadora. Era uma paisagem de uma paz tão profunda, de uma beleza tão pura, que parecia pertencer mais a um sonho do que à realidade. O coro da manhã, que havia começado com a nota solitária de um único pássaro, começou a ganhar mais vozes. De diferentes pontos da floresta, outros pássaros se juntavam à melodia. Eram chamados individuais, claros e distintos, que se entrelaçavam no ar fresco da manhã, criando uma teia de som delicada e complexa. Não era ainda o canto efusivo do meio da manhã, mas um prelúdio mais contido e meditativo, como se os músicos estivessem se aquecendo, saudando uns aos outros, celebrando em seu próprio idioma a chegada segura de um novo dia. O som viajava, claramente sobre a água calma do lago, cada nota pura e cristalina, uma trilha sonora perfeita para o espetáculo visual da aurora. O som da água na margem, o murmúrio constante, continuava seu acompanhamento suave,
a percussão natural para a orquestra de pássaros que despertava. Arthur, em seu ninho de algodão e lã, permanecia adormecido, seu corpo imóvel, sua respiração um ritmo constante de paz. Mas talvez nas profundezas de seu ser, sua alma percebesse a mudança. Talvez o seu sono, antes um mergulho em um silêncio, escuro e sem sonhos, estivesse agora se tornando um pouco mais leve, permitindo a entrada de fragmentos de luz e som. Talvez, em algum nível inconsciente, ele estivesse ouvindo a melodia dos pássaros e vendo as cores da aurora. E essas percepções estivessem sendo tecidas em um novo tipo de descanso. Um sono que já se preparava para a transição para a vigília. A luz suave que agora caía sobre seu rosto era diferente, carregada com a energia vibrante do dia que nascia. E seu corpo, em seu sono profundo, talvez a absorvesse, recarregando-se não apenas com o repouso da noite, mas também com a promessa da manhã. Ele não se mexeu. A paz em sua expressão facial era um testemunho da qualidade de seu descanso. Ele era a última ilha da noite em um mundo que despertava para o dia. A rede, em seu balanço quase imperceptível, era o último movimento do ritmo noturno, prestes a ser substituído pelas novas energias da manhã. Por mais algum tempo, ele permaneceria naquele limiar, naquele espaço sagrado entre a escuridão e a luz, entre o sonho e a vigília, recebendo os dons de ambos os reinos. O mundo ao seu redor continuava seu despertar gradual. As cores no céu se intensificavam, o coro dos pássaros se tornava mais confiante, e a névoa sobre o lago começava a se erguer em colunas preguiçosas. E Arthur dormia, o coração da tranquilidade, o centro imóvel de um universo em graciosa e bela transformação. A noite o havia abençoado com seu silêncio, e agora a aurora o abençoava com sua beleza e sua promessa de renovação. Capítulo 8. As camadas do sono e o primeiro fio de consciência. O mundo ao redor de Arthur estava em um estado de serena e gradual celebração. A aurora, já não mais uma promessa tímida, havia desdobrado suas asas coloridas por todo o horizonte oriental, pintando o céu com pinceladas de rosa salmão, laranja damasco e um ouro pálido e radiante. A luz, embora ainda suave e difusa, pois o sol permanecia oculto, possuía uma qualidade vibrante e cheia de vida, que banhava a paisagem, despertando-a de seu sono noturno. A névoa sobre o lago se erguia em colunas preguiçosas, tingidas pelas cores da manhã, criando um espetáculo de uma beleza etérea e fugaz. O coro dos pássaros já não era um prelúdio hesitante, mas uma sinfonia completa e alegre, com cada pássaro cantando sua melodia particular em uma complexa e harmoniosa tapeçaria de som. O ar estava fresco, límpido e carregado com o perfume da terra úmida e da vegetação desperta. O mundo estava vivo, pulsante, e em seu centro, Arthur dormia, o último remanescente da profunda paz da noite. Seu sono, no entanto, começava a mudar de qualidade, tendo mergulhado nas profundezas de um repouso sem sonhos. Sua consciência iniciava agora sua longa e lenta ascensão em direção à superfície. Era uma jornada através das muitas camadas do sono, cada uma mais leve que a anterior. Ele deixou para trás o silêncio abissal e começou a entrar nos reinos onde os sonhos, ainda que fragmentados, podiam se formar. As sensações do mundo exterior, antes completamente bloqueadas, começaram a se infiltrar em seu subconsciente, não como percepções claras, mas como influências sutis. O coro crescente dos pássaros não o acordou, mas sua melodia se teceu na tapeçaria de seu sono, talvez gerando um sonho fugaz de um jardim encantado onde as árvores cantavam. A luz crescente que atravessava a folhagem e tocava suas pálpebras fechadas não o despertou, mas talvez tenha pintado seu universo interior com cores quentes e reconfortantes. O balanço suave da rede, que fora seu companheiro constante durante toda a noite, continuava seu ritmo sereno. E foi talvez esse movimento, combinado com as outras sensações, que iniciou o primeiro sinal físico de seu despertar. Sua respiração, que fora por tantas horas a cadência lenta e profunda do sono absoluto, sofreu uma pequena alteração. Houve uma inspiração que foi um pouco mais funda,
um pouco mais consciente, como se seu corpo estivesse testando o ar da manhã, preparando-se para a transição. Em seguida, sua cabeça, que repousava em um ângulo na curva da rede, moveu-se ligeiramente, um ajuste quase imperceptível, como um sonhador que busca uma posição mais confortável. Um músculo em sua perna se contraiu brevemente e depois relaxou. Eram os primeiros tremores sísmicos no continente adormecido de seu ser, anunciando a lenta chegada da consciência. Ele flutuou por um tempo nesse estado liminar, nesse crepúsculo, da mente entre o sonho e a vigília. Era um lugar de conforto absoluto, livre de pensamentos, livre de preocupações, mas já com uma semente de percepção do eu e do mundo. Ele sentia o calor suave do cobertor de lã, a textura macia do algodão da rede sob seu corpo, o frescor do ar em sua bochecha exposta. Eram sensações puras, desprovidas de análise ou de nomeação. Ele era simplesmente uma consciência que sentia, que existia naquele casulo de conforto. A paz que o envolvera durante toda a noite não o abandonou nessa transição. Pelo contrário, parecia ser a própria substância da qual seu despertar era feito. Ele estava emergindo do oceano da noite, não para uma terra seca e dura, mas para uma lagoa serena e aquecida pela primeira luz da manhã. Então, veio o primeiro fio de pensamento consciente. Não foi uma frase completa ou uma ideia complexa. Foi uma simples sensação de bem-estar, uma pergunta silenciosa. Onde estou? Que foi imediatamente respondida não por palavras, mas por um sentimento avassalador de segurança e paz. A resposta era: estou em um lugar bom. Estou seguro. Estou em paz. Essa certeza primordial acalmou qualquer impulso de despertar abruptamente. Não havia motivo para a pressa. Não havia alarme. O processo podia continuar em seu ritmo natural e gracioso. Suas pálpebras, ainda fechadas, tremeram levemente. Atrás delas, seus olhos se moveram lentamente, como se estivessem explorando a paisagem de seu mundo interior, agora iluminado por uma luz suave. A sinfonia dos pássaros tornou-se mais nítida, e ele pôde, ainda em seu estado de sonolência, começar a distinguir os diferentes cantos, as chamadas e as respostas. O som da água na margem parecia um pouco mais presente, um murmúrio amigo que o saudava. E o balanço da rede. O balanço da rede era a mais maravilhosa das sensações. Um embalo que parecia dizer que ele poderia permanecer ali pelo tempo que quisesse, que o mundo despertaria, mas que ele tinha permissão para repousar um pouco mais. Ele sentiu um sorriso se formar em seu interior, um sorriso de pura satisfação e contentamento, que talvez tenha se traduzido em uma ligeira curva ascendente em seus lábios adormecidos. A alegria serena que ele experimentara na noite anterior ainda estava lá, esperando por ele na superfície de sua consciência. Finalmente, com a lentidão de uma pétala se abrindo para o sol, suas pálpebras começaram a se separar. Não foi uma abertura completa, mas um levantar hesitante, permitindo que a luz da manhã entrasse através de seus cílios em raios difusos. O mundo que ele viu inicialmente era uma pintura impressionista, uma mancha de cores suaves e formas borradas, verdes, rosas, dourados, azuis. Ele piscou lentamente, uma, duas vezes, e a cada piscar a imagem ganhava um pouco mais de foco, um pouco mais de definição. A primeira coisa que ele viu com clareza foi o dossel de folhas acima dele. Cada folha recortada contra o céu agora azul pálido e rosado. A luz da manhã as tornava translúcidas, revelando a intrincada rede de suas veias. E através das aberturas ele via o céu, vasto, limpo e cheio da promessa de um dia lindo. Arthur estava acordado, mas ainda não estava totalmente desperto. Ele repousava naquele estado mágico e precioso do despertar, o corpo ainda relaxado pelo sono profundo, a mente ainda imersa na paz da noite e a alma já sendo saudada pela beleza do novo dia. Capítulo 9. O primeiro raio de sol e o coração. Desperto, os olhos de Arthur, agora totalmente abertos, eram como os de um recém-nascido, contemplando o mundo pela primeira vez. A paisagem que ele via era, em sua essência, a mesma de incontáveis outras manhãs à beira do lago.
mas sua percepção estava imbuída de uma clareza e uma profundidade que a tornavam inteiramente nova. Cada detalhe, antes talvez despercebido na familiaridade do cotidiano, agora se apresentava como uma obra de arte de uma beleza singular. Ele via a forma intrincada de cada folha no dossel acima de si, a maneira como a luz da aurora as tornava translúcidas, revelando um verde vibrante e cheio de vida. Via o céu, uma tela em constante transformação, passando dos tons pastéis suaves para matizes mais intensos e definidos de ouro e açafrão no horizonte oriental. E ele via o lago, sua superfície um espelho líquido que refletia fielmente a glória nascente do dia. Não era apenas uma visão, era uma comunhão. Um sentimento de gratidão imensa, consciente e articulada em seu coração, brotou nele. Era a continuação da gratidão que sentira na noite anterior, mas agora era uma gratidão desperta, uma apreciação lúcida pela beleza e pela paz que o cercavam. Ele pensou na noite extraordinária que passara, no sono profundo e restaurador, e na sensação de paz que não o havia abandonado, mas que parecia ter se tornado a própria fundação de seu ser. Sabia que algo fundamental havia mudado dentro dele. A quietude do lago, a constância das estrelas, a pureza da luz. Tudo, isso parecia ter se instalado em sua alma, criando um reservatório de serenidade ao qual ele poderia sempre retornar. Um sorriso suave e genuíno formou-se em seus lábios, um reflexo exterior da luz que sentia por dentro. Não havia necessidade de se mover, de quebrar o encanto daquele momento. Ele permaneceu na rede, um observador silencioso e grato, decidindo testemunhar o ato final e mais glorioso da aurora, o nascer do sol. O mundo parecia prender a respiração em expectativa. O coro dos pássaros atingiu um crescendo de atividade, suas canções se entrelaçando em uma celebração efusiva. O ar estava parado, e a névoa sobre o lago havia se tornado um véu dourado e luminoso. A borda do céu no leste brilhava com uma intensidade crescente, uma linha de fogo branco e dourado que delineava perfeitamente as colinas distantes. E então, aconteceu. Primeiro, um ponto de luz ofuscante, tão brilhante que Arthur teve que semicerrar os olhos. Era o primeiro vislumbre do disco solar, aparecendo como um diamante incandescente no topo da colina. E a partir desse ponto, o sol começou a emergir, com uma lentidão majestosa e inexorável, empurrando a noite para longe e derramando sua luz sobre o mundo. Não era a luz dura e implacável do meio-dia, mas uma luz matinal, dourada, oblíqua e cheia de promessas. O primeiro raio de sol direto viajou através do lago e da clareira, passando por entre as árvores, e tocou o rosto de Arthur. A sensação foi de uma bênção cálida e suave. Não era um calor que queimava, mas um calor que penetrava, que parecia despertar cada célula, infundindo-a com vida e energia. Ele sentiu o calor em suas pálpebras, em sua bochecha, em sua testa. Era comum. O toque de uma mão amorosa, um afago gentil do próprio universo. Ele virou o rosto ligeiramente para receber plenamente aquela carícia dourada. E uma sensação de alegria pura e simples o preencheu. A alegria de estar vivo, de testemunhar o início de um novo dia, de sentir o calor do sol após o frescor da noite. Era a mais simples e a mais profunda das alegrias. Sob a luz direta do sol, o mundo se transformou instantaneamente. As gotas de orvalho que adornavam cada folha de relva e cada teia de aranha explodiram em brilhos prismáticos, como se todo o campo tivesse sido semeado com diamantes e arco-íris. A névoa sobre o lago começou a se dissipar mais rapidamente, subindo em colunas de vapor dourado que dançavam ao sol, revelando a superfície da água, agora de um azul profundo e cintilante. As cores da floresta tornaram-se mais ricas e saturadas, e as sombras, antes longas e difusas, agora eram nítidas e escuras, criando um contraste vibrante. O mundo, que despertara em tons pastéis suaves, agora estava totalmente vivo, pintado com as cores ousadas e brilhantes da manhã. Arthur, ainda em sua rede, sentiu a energia do novo dia fluindo para dentro de si. Ele respirou fundo, e o ar que encheu seus pulmões parecia carregado com o cheiro de sol sobre a terra úmida.
um perfume de renovação e crescimento. Ele espreguiçou-se lentamente, um movimento longo e prazeroso que esticou cada músculo de seu corpo descansado. Seus braços se estenderam para o céu. Seus dedos se abriram e se fecharam, e ele sentiu seu corpo vivo, forte e completamente restaurado. Não havia vestígio do cansaço do dia anterior, nem qualquer rigidez da noite passada ao relento. Ele se sentia leve, limpo e cheio de uma vitalidade tranquila. O balanço da rede diminuiu até quase parar, e ele repousou ali, em um estado de quietude desperta, simplesmente observando e sentindo. O som da manhã estava agora em sua plenitude. Os pássaros cantavam com entusiasmo, os insetos começavam seu zumbido diurno, e o vento, agora um pouco mais quente, sussurrava nas folhas que brilhavam ao sol. Arthur ouvia essa sinfonia não como um ruído de fundo, mas como a expressão da alegria da vida por um novo dia. E ele se sentia parte dessa alegria, seu coração batendo em sintonia com o ritmo vibrante do mundo desperto. A paz da noite não havia desaparecido com a chegada do sol. Ela simplesmente havia se transformado. Era agora uma paz mais ativa, mais radiante. Uma serenidade que não era de repouso, mas de presença consciente e grata. Ele sabia que levaria essa paz consigo ao longo do dia, em cada tarefa que realizasse, em cada encontro que tivesse. A noite lhe dera o dom do descanso e da renovação. E agora, a manhã lhe dava o dom da vida e da oportunidade. E ele estava pronto para receber ambos, com um coração aberto e um espírito sereno. Por mais alguns momentos, ele permaneceu em seu casulo de paz, banhado pelo sol da manhã, o lago cintilando à sua frente, o mundo cantando ao seu redor. Capítulo 10. O café da manhã e o silêncio. Interior o sol, agora mais alto no céu, já não era uma promessa dourada, mas uma presença plena e calorosa, derramando sua luz sobre um mundo completamente desperto. Arthur, ainda repousando na rede, sentia o calor suave em sua pele, ouvia a sinfonia vibrante dos pássaros e dos insetos e via a superfície do lago cintilar com uma energia alegre. A paz da noite não havia se dissipado com a chegada do dia. Ela havia se transformado, fundindo-se com a vitalidade da manhã para criar um estado de serenidade radiante. Ele permaneceu ali, suspenso entre as duas árvores, por mais alguns momentos preciosos, não por inércia ou preguiça, mas por um ato de pura apreciação, saboreando a beleza daquele instante como quem saboreia a última gota de um vinho raro. Ele sentia em cada fibra de seu ser que aquela noite o havia mudado, que um novo e silencioso rio de paz agora corria em suas veias, e ele queria honrar essa transformação, dando-lhe tempo e espaço para se assentar completamente em sua alma. Finalmente, com um suspiro longo e satisfeito, um som que era metade expiração, metade uma prece de gratidão, ele soube que era hora de começar o dia. A decisão não trouxe nenhuma urgência, nenhuma sensação de dever. Era apenas o próximo passo, natural na dança da vida, um movimento suave de uma fase para outra. Com uma fluidez que seu corpo descansado agora possuía, ele balançou as pernas para fora da rede, sentindo o tecido de algodão raspar suavemente contra sua pele. Sentou-se por um instante, o mundo balançando suavemente diante de seus olhos antes de se estabilizar. E então, ele se pôs de pé. A grama sob seus pés já não estava fria e úmida com o orvalho, mas aquecida pelo sol, uma sensação agradável e acolhedora que o conectava novamente à terra. Ele dobrou o cobertor de lã com cuidado, seus movimentos lentos e deliberados, e o deixou sobre a rede vazia, que agora balançava suavemente, como se acenasse um adeus. Ele se virou e caminhou de volta para a cabana. O sol da manhã aquecendo suas costas, criando uma sensação de bem-estar que se espalhava por todo o seu corpo. Ao subir os degraus da varanda, ele parou e olhou para trás uma última vez. Via a rede vazia, o lago cintilante, a floresta vibrante de vida. Era a sua casa, o seu santuário, e ele sentia por aquele lugar um amor e uma gratidão mais profundos do que nunca. Deu um aceno de cabeça silencioso, um gesto de reconhecimento e respeito pela noite que passara e pelo dia que se iniciava. Então, abriu a porta da cabana e entrou.
A quietude do interior o envolveu como um abraço familiar. A luz da manhã entrava pelas janelas, desenhando retângulos dourados no chão de madeira e iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar como pequenas fadas luminosas. O cheiro de madeira antiga e de ervas secas o acolheu. Tudo estava em seu devido lugar, simples e pacífico. Sua rotina matinal, antes talvez executada de forma automática, agora se tornou uma meditação. Cada ato, por mais simples que fosse, era realizado com uma atenção plena e uma apreciação serena. Ele foi até a pequena cozinha, pegou sua chaleira de metal e a encheu com água fresca do poço. O som da água enchendo a chaleira era claro e musical. Ele a colocou sobre o pequeno fogão a lenha e, enquanto esperava que a água esquentasse, foi até a janela que dava para o lago. Apoiou as mãos no parapeito de madeira, ainda aquecido pelo sol da tarde anterior, e observou a paisagem. De dentro, o mundo parecia uma pintura viva emoldurada pela janela. Ele via a dança da luz sobre a água, o voo de uma libélula com suas asas iridescentes, o balanço suave da rede vazia, e sentia a mesma paz que sentira lá fora. A paz não estava no lugar, estava dentro dele. O assobio suave da chaleira o tirou de sua contemplação. Ele se virou, pegou sua caneca de cerâmica favorita, a mesma da noite anterior, e colocou nela uma colher generosa de pó de café. O aroma rico e forte do café subiu ao seu encontro, um perfume que prometia calor e clareza. Ele despejou a água quente sobre o pó, observando a espuma escura se formar e o vapor perfumado encher a pequena cozinha. Mexeu o café lentamente com uma colher de madeira. O som suave do atrito contra a cerâmica, o único ruído no silêncio da cabana. Eram os sons de uma vida simples, mas agora, para Arthur, eram os sons de uma vida sagrada. Cada momento, cada detalhe estava imbuído de um novo significado, de uma nova beleza. Com a caneca quente em mãos, ele não se sentou à mesa imediatamente. Voltou para a varanda e se acomodou novamente em sua poltrona de vime, que o saudou com seu rangido amigo. Ele tomou o primeiro gole de café. O sabor forte e amargo, equilibrado pela doçura do calor, despertou seus sentidos de uma forma suave, mas definitiva. Ele sentiu a energia tranquila do dia fluindo para dentro de si. Não uma energia de agitação, mas uma energia de prontidão serena. Ele estava pronto para o dia, para o trabalho que precisava ser feito, para os desafios e as alegrias que poderiam surgir. Mas ele os enfrentaria de uma maneira diferente, a partir daquele centro de paz que descobrira em seu próprio coração. Ele ficou ali sentado por um longo tempo, bebendo seu café, sentindo o sol em seu rosto, ouvindo a sinfonia da manhã. Não havia mais nada a ser dito, nada mais a ser feito naquele momento. A história daquela noite havia chegado ao fim, mas a paz que ela trouxera era apenas o começo. Era uma paz que ele levaria consigo para o resto de sua vida, um tesouro guardado na arca de sua alma. O lago cintilava, a floresta respirava, e Arthur, um homem simples em uma cabana de madeira, sorria. Ele era um homem em paz com o mundo, e mais importante, em paz consigo mesmo. E nesse silêncio, nessa serenidade, nessa simples xícara de café matinal, residia a mais profunda e verdadeira das felicidades. O dia apenas começara, e já era perfeito.